Então, boa noite a todos. Que a paz de Deus continue conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai tocar a música do nosso mentor, Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para a nossa prece inicial. Seu amor é imortal. Nosso serave é uma dádiva de luz. Vitalidade sempre em nome de Jesus. Pai Germano, fonte de ternura e de amor, Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Cláudio. Vamos agora ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Está em João, no capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Alguns dos nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes. Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles, modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos às pressas. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que as ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram conferidos.
Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhes são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Foram as palavras de Jesus. Então, muitas vezes, nós nos pegamos criticando ou observando as tarefas dos outros e esquecemos da nossa. E quando fazemos isso, esquecemos de outra tarefa nossa, que é compreender. Se alguém ainda age no errado, ainda faz aquilo que não é certo, é porque ele ainda não adquiriu a virtude que deveria ter. Mas Deus é paciente. Deus nos oferece quantas oportunidades forem possíveis e necessárias. Então não somos nós que temos que nos preocupar em modificar o outro. O que nós podemos é compreender e fazer o acolhimento. Se for possível, orientar e mostrar um ponto de vista, porque muitas vezes derramos convictos de que estão fazendo a coisa certa. Porque talvez naquele momento a gente não tenha tido a oportunidade de ser chamado a atenção para outro ponto de vista, outra forma de olhar para aquela situação. E quando algum irmão chega para nós e fala, olha, eu não concordo muito não, sabe? Porque é por isso, aí, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes a gente vai falar, é mesmo, você tem razão. Eu achava que a razão era minha e hoje eu entendo que não é mais. E Deus é paciente com todos nós. E aí a mensagem nos fala, quem de nós aqui pode atirar a primeira pedra? Não podemos, e a gente atira. Quase que todos os dias, ou muitas vezes durante o dia. Então a gente tem que ter esse cuidado para se policiar. Porque no momento que a gente está atirando a pedra, que estamos criticando, que não compreendemos as fragilidades e as fraquezas dos nossos irmãos, a gente está errando também. Estamos exercitando o que nós temos de pior, ou uma das coisas piores que nós temos. Então esse cuidado começa para nós nos melhorarmos. Se o outro está fazendo errado, Deus não está preocupado com isso, ele vai ter tantas oportunidades que forem necessárias para chegar à angelitude, como todos nós. Então que a gente policie a nós. Cuidado com o que nós pensamos e com o que nós falamos e como nós agimos. Porque quando fazemos a coisa errada, apontamos o dedo, nós já começamos a errar. Se o outro errou, é problema dele. Se eu errei, o problema é meu. E quando eu aponto o dedo, o primeiro errado sou eu, porque eu não tenho esse direito. Mas é difícil. E é um exercício diário. E aí, como diz o nosso irmão Rubens, aproveitar que está vendo, é um exercício titânico, né? Para que a gente consiga vencer isso. Mas temos que ser titânicos todos os dias e muitas vezes durante o mesmo dia, né? Então, meus irmãos, que a gente possa exercitar essa mensagem, nos esforçar, porque não é fácil, mas é um exercício diário e a gente consegue. Mas temos que ter esse entendimento e esse compromisso conosco, com a nossa evolução. Vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos, em primeiro lugar, agradecer ao Pai por mais um dia que Deus nos concedeu. Chegamos na casa de Deus, estamos aqui sendo acolhidos, sendo tratados, sendo amparados, sendo orientados, estamos recebendo o que nós precisamos. Ainda que a gente tenha vindo aqui se arrastando com todos os problemas graves que a gente possa ter. Obrigado, Senhor, porque abriu essas portas para nos acolher. Obrigado, Pai, porque nós suportamos a dificuldade desse dia. Agradecer a Jesus, nosso mestre dos mestres e o médico dos médicos, que cura cada um de nós e que cuida de todos nós, todos os momentos da nossa vida. Agradecer a Padre Germano, nosso mentor, pela dedicação incansável a essa casa, aos trabalhos dessa casa, junto com a sua legião de trabalhadores de Deus. Que Deus abençoe essa espiritualidade amiga, que eles possam cada vez mais se empenhar e se dedicar no trabalho do bem que essa casa oportuniza.
pedir a espiritualidade amiga que possa, nesse momento de estudo, amparar, intuir e inspirar o nosso irmão Antônio, para que ele traga a cada um de nós a mensagem que nós precisamos. E agora, lembrando, o tema é Espíritos Errantes, começando por cada um de nós. E assim, Pai, agradecidos por esse momento e por essa oportunidade, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. E o nosso irmão, com a palavra, meu irmão, eu vou te pedir que use o microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de todos nós e que possamos, hoje, envolvidos pelas vibrações de paz, carinho, de amor dessa casa, possamos fazer um estudo juntos que seja proveitoso para o nosso entendimento. Saudações a todos dos dois lados da vida, dos irmãos do Centro Espírita Luz e Verdade. Em nome de todos, eu saúdo a todos nessa casa. Bom, vamos falar sobre espíritos errantes. É interessante estar perto do Halloween, né? As coisas, né? Muita gente pode pensar as coisas mais absurdas, né? E vamos então comentar o que são os espíritos errantes, né? O que é a erraticidade de uma forma muito especial, porque o assunto é muito intenso e muito extenso. Né? No livro No Mundo Maior, o André Luiz nos fala justamente do que acontece do lado de lá. Né? Nós podemos nos comparar a aquelas pessoas que migram da sua terra, vão para uma terra estranha, e nessa terra estranha vão crescendo, vão criando, vão se aclimatando, e um dia tem que voltar para a sua pátria de origem, e ficam confusas, inseguras, né, do que vão encontrar, como vão se comportar, como é que são os costumes e coisas assim. Né? Então vamos lá. Vamos lá. O termo errante vem do francês, né? Significa nômade, o que não tem residência fixa em português. Né? Significa liberto, né? É aquele que não tem lugar para ficar, fica andando por aí. No Livro dos Espíritos, acredito que a maioria já tenha lido o Livro dos Espíritos. Mas a gente, ao ler o Livro dos Espíritos, não dá atenção a uma parte importante dele, que é justamente a introdução. É igual manual de carro, manual de tudo, ninguém lê. Né? E é justamente ali que o Kardec faz um resumo da obra. E às vezes as pessoas perguntam, animais tem inteligência? Né? Está lá, pelo menos uma ideia. Né? E no capítulo, no item 6, estão os princípios básicos da doutrina espírita, onde ele fala em reencarnação, pluralidade da existência, etc. Dá uma apanhada, tem um resumo interessante, a gente tem de vez em quando olhar para que a gente possa, vamos dizer assim, pelo menos ter curiosidade de ver mais um pouco. Então ele diz lá, deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saiu para passar por nova existência material, após um tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Né? E mais adiante, os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e definida, estão por toda parte no espaço, ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos a todo instante. E toda uma população invisível movendo-se em torno de nós. Então, nós somos espíritos encarnados, a gente vai ver aqui, mas eu já estou atropelando, porque estamos presos ao corpo físico. Quando nós não estivermos presos ao corpo físico, nós seremos classificados como espíritos errantes, porque estamos na erraticidade. Isso nós que estamos encarnados.
nem posso dizer que são todos que eu estou vendo. André Luiz, do livro Os Mensageiros, comenta que andando no centro da cidade, encarnados e desencarnados trombavam uns com os outros, e os encarnados nem percebiam que estavam trombando com os desencarnados. Eu estou vendo aqui umas 30, 40 pessoas. Pode ser que não, mas pode ser que 1, 2 ou 3 sejam desencarnados e a gente não esteja percebendo. Agora, aqueles que a gente não percebe, estão aí se acotovelando com a gente. Não chega a empurrar a gente do banco, mas estão aqui junto conosco, aprendendo junto conosco, nos observando. Lá no Voltei, a gente percebe que o Jacó era muito observado no que ele falava na casa e o que ele fazia fora da casa. Né? Então, nós todos andamos lá, questão 459, né? Os nossos irmãos influem muito mais do que a gente percebe. E a gente está sempre, como dizia João, envolvido por uma nuvem de espíritos. Nada disso é novidade. Né? Vamos lá aqui. No livro Céu e Inferno, diz assim, os espíritos errantes extremamente... Não, diz assim não. No Céu e Inferno, nós temos, lá na segunda parte, relatos de espíritos altamente felizes, que não estão tão felizes ou que estão vivendo um suplício. A gente vai ver daqui a pouco por que isso acontece. Então, lá na segunda parte, tem relatos de suicidas, de espíritos que chegaram do outro lado, numa condição mais tranquila, até de uma relativa felicidade. Então, o que acontece com a gente hoje é decorrência do que fomos ontem. E o que vai acontecer daqui a 10, 25 anos, 5 minutos, é consequência do que fazemos hoje. Né? E nós vamos ter 10, 20, 30 séculos, sei lá quanto tempo ainda, em que nós vamos colher aquilo de bom que já fazemos e aquilo de ruim que não fizemos, que fizemos até intencionalmente, com vontade de machucar mesmo. Né? Nós não somos essa coisa maravilhosa que a mamãe achava que a gente era. Né? Permanência na erraticidade. Quanto tempo, viu ali no começo, mais ou menos longo, qual é o tempo que eu vou permanecer na erraticidade? Depende. Eu, como sou um espírito quase puro, vou para a erraticidade, vou ficar alguns mesezinhos e depois não fico mais. Mas isso sou eu, que sou um espírito puro. Né? Então, os espíritos normais, né, da Terra, que somos, agora sério, lá a classificação dos espíritos, nós somos espíritos majoritariamente neutros. Aqueles que acham que são aqui, não somos espíritos neutros, nem tão bons para fazer o bem e nem tão maus para fazer o mal. Mas vai depender do momento. Somos anjos ou somos demônios. Benjamin Franklin uma vez perguntava a ele como é que ele tinha uma vida tranquila. Ele falou assim, todo ser humano tem um anjo e uma fera dentro de si. Eu faço tudo para não despertar a fera dos outros. Né? Exato. Então, esse tempo que nós vamos ficar na erraticidade vai depender da necessidade que a gente... Para atingir a perfeição, necessitamos desenvolver nossas capacidades de intelecto e moral. E isso se dá passando espíritos diversas experiências encarnatórias, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Nós vamos ver que nós aprendemos lá, mas colocamos em prática aqui. Né? Então, trago ali 2 lembretes. Né? A alma, né, é o espírito encarnado. Então, eu estou alma. Quando eu sair desse corpo, eu serei um espírito errante, porque estarei desencarnado. Está lá, onde Kardec define a alma, questão de 134 e 134A, e onde define o espírito errante, questão 224. Né? O nosso assunto está entre 223 e 233, mais ou menos. A reencarnação não é necessariamente imediata. Pode haver intervalos mais ou menos longos, né? E essa duração é consequência do livre-arbítrio. Para uns, punição,
que Deus lhes impõe. Não é que Deus imponha, são as leis, as consequências, né? Enquanto outros pedem mais tempo para continuar o estudo, né? Está na questão 224b. Como é que acontece isso? Voltamos lá para o André Luiz. O André Luiz nos dá um monte de relatos de espíritos que estão na erraticidade em condição extremamente difícil, presos ao ódio, ao sofrimento. Pensando no André, lá no nosso lar, ele ficou 8 anos, se não me engano, naquela situação, até que ele abriu o coração dele, através do arrependimento, começou a chorar, e aí ele conseguiu ver o Clarence que estava ali do lado, né? Acontece que nós vamos ficar presos numa condição de sofrimento o tempo que, de uma certa forma, a gente contribui para isso. Não é que Deus imponha, Deus não impôs que o André ficasse naquela situação. Tanto que o Clarence estava do lado. Foi ele mesmo, nosso pensamento. Lá no Mundo Maior, tem o capítulo 3, o André fala da casa mental. É o nosso pensamento que vai determinar tudo. Quanto mais ódio, quanto mais vontade de destruir, quanto mais espírito de vingança, mais você vai ficar adensado. Quanto mais adensado, mais preso nas trevas, né? Agora, outros também ficam mais tempo na erraticidade por uma questão de escolha. Eu preciso aprender um pouco mais. Eu preciso desenvolver essa ou aquela outra habilidade para que na próxima encarnação eu possa corrigir coisas que eu fiz ou eu possa continuar uma missão que deixei para trás. Então, a gente vai demorar lá o tempo que o nosso livre-arbítrio vai determinar. Se eu quero mais tempo para estudar, me aprimorar, eu vou ficar mais tempo. Mas se eu fico preso pelo meu livre-arbítrio, sentimentos de ódio, vingança, ressentimento, eu também vou ficar. A vontade é nossa. O resultado é daquilo que a gente faz, a gente quer. Na Revista Espírita, de 1858, Kardec fala assim: todo espírito que não está encarnado é errante, salvo os espíritos puros, como eu, né? Que não devendo passar por outras encarnações, estão em estado definitivo. Né? Enquanto nós tivermos necessidade de encarnar e desencarnar, nós estamos no mundo de expiações e provas. Quantos mais mundos existem de expiações e provas? Quantos mundos de regeneração? São vários mundos de vários graus. Né? E depois, mundos felizes. Né? Até a gente chegar nesse nível, temos muito caminho para andar. Só na piada é que não. Né? O estado errante é estar na erraticidade. Não significa inferioridade para os espíritos, pois que lá podemos encontrá-los de todos os graus. Né? Quando nós vemos irmãos como Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, estarão na erraticidade do planeta Terra, podem estar até em outros mundos, mas só quando se tornarem espíritos puros é que não serão chamados de errantes. Então estamos. Por isso é que quando a gente ora, por isso que a gente, quando dobra o nosso joelho fisicamente ou espiritualmente, ou seja, quando a gente quebra o nosso orgulho, como aconteceu com o André, o Clarence de cada um está do lado e vai aparecer. Né? A gente vê quando no Livro dos Espíritos falam nossos irmãos falam de anjos, claro, o que é que eles dizem? Que os anjos, nossos irmãos que têm como missão serem nossos guardiões, nossos orientadores, estão sempre dispostos a nos ajudarem. Quando a gente não dá atenção, ele não tem muito o que fazer. Tem senso de tempo, de responsabilidade, de utilidade, não vão ficar perdendo tempo com um cara tolo, como todos nós de vez em quando somos, ou já fomos na vida muitas vezes. Mas quando a gente regala os olhos e
abre a consciência, ele imediatamente se apresenta para nos ajudar, né? Sendo a encarnação um estado transitório, a erraticidade é de fato o estado normal dos espíritos. E esse estado não lhes é forçosamente uma expiação, né? Nesse estado são felizes ou desventurados conforme o seu grau de elevação e o bem ou mal que hajam praticado, como eu falei lá atrás, livre-arbítrio sempre, né? E a nossa condição normal é a condição de espíritos errantes, né? Essa condição de espíritos encarnados, ela é transitória, né? Hoje mesmo estava no restaurante um senhor mais maduro do que eu, que já não sou tão verde, né? Ele chegou, estava nervoso, passou à minha frente, bateu o cartão, eu saí de lá e pedi à senhora para atendê-lo primeiro, porque ele estava com muita pressa, né? Muita impaciência. Aí eu até brinquei com ela, eu e o esposo dela já estamos perto de 70 anos, e eu falei assim, a gente não pode ter muita impaciência, porque a gente está quase no final da fila. Se a gente começar a querer correr, a gente chega rapidinho. Não tem, né? Embora eu seja muito ansioso, né? Vamos lá. Na questão 223, 26, né? Só para lembrar, espíritos puros, perfeitos, não precisam mais reencarnar. A gente vai repetindo uma coisa, às vezes até vai fixando. Ainda na revista Espírita, quanto às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens. Lá que eu falei ainda há pouco, questão 100, né? Então não vou, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Também não é novidade para ninguém, né? A gente vai, à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade intelecto-moral, a gente vai passando de ano, como acontece nas escolas, né? Até que um dia a gente vai ganhar nosso diploma de cristão, né? Os espíritos errantes não formam uma categoria especial. Ainda há pouco ele falou, somos nós todos. Trata-se de um dos estados que se pode encontrar, como o estado pode estar encarnados, eu falei ainda há pouco, ou errantes, quando estão desligados do corpo físico. Como eu já falei, vou passar de um, senão o tempo esgota. Erraticidade é transição. Eu chamei de transição aquela situação que todos nós conhecemos. Nós já lembramos da última, que foi quando a gente nasceu, e temos medo da próxima, né? Que é quando a gente foi embora, né? Exato. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em perturbação. Eu acabei comendo tempo. Então, quando a gente desencarnar, ainda mais nós que somos espíritos comuns, normais, nós vamos passar um tempinho de perturbação. Como é que seria essa perturbação? Eu não gosto de dormir de dia, ainda mais no inverno, porque você acorda às 5 horas da tarde, você tem a noção que é 5 horas da manhã, né? Você fica meio perturbado. Então, eu também, há um tempo atrás, sofri um acidente, fiquei 8 horas fora do ar. Quando eu acordei no hospital, como eu já tinha lido André Luiz, pensei que estava do outro lado. Pensei mesmo. E não conhecia ninguém, o cara me chamou pelo meu nome e disse que eu sofri um acidente, o que é que eu ia pensar? Não me lembro, graças a Deus, do acidente até hoje, né? Porque quando a coisa ficou esquisita, eu fui logo para a erraticidade e deixei o corpo. Quando a coisa melhorou, eu voltei. Entendeu? Não me lembro de nada. Então, esse retorno foi perturbador, a gente fica assim, né? A gente não sabe se é de dia, se é de noite, o que é que está acontecendo. Quando você fica na UTI, lugar maravilhoso, fantástico, para você ficar perturbado, porque você não sabe de nada, você não entende nada. Eles te dão remédios que você fica completamente fora de si. Então, quando a gente desencarnar, dependendo do grau de consciência, daquilo que a gente é, de tudo, do nosso livre-arbítrio, dos livre-arbítrios, nós vamos acordar, despertar do outro lado, por mais ou menos tempo.
que a André deve ter pensado durante aqueles 8 anos? Que era um sonho, era um pesadelo interminável? Provavelmente, eu pensaria. Né? Eu, pelo menos, sou mais perto que ele. Eu talvez falasse assim, meu Deus, esse próximo não acaba nunca. Esse meu Deus podia me ajudar muito. Né? A gente, esse então estado da transição, quando a gente vai, a gente leva um tempo. E quando a gente volta, quando a gente vem para cá, não leva um tempo? Quanto tempo leva uma criança para despertar? Lá no Obras Póstumas tem um item, não sei, chamado a segunda morte. Né? Não, a morte espiritual, em que ele fala justamente do que acontece com o espírito quando está para vir. Não pensa que é fácil, que é molinho, não, porque não é. Né? Algumas correntes orientais, né, posso até falar, deixa eu lembrar o nome do livro, o livro chama-se Maturidade, acho que é do Osho. Ele diz que nós levamos 9 meses para encarnar e perto de 9 meses para desencarnar. A gente vai sabendo, lá no Obreiros da Vida Eterna a gente vê isso também. E ele não deve ter lido o André Luiz, né? Mas ele fala mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente tem pessoas até que ficam maravilhosas antes de desencarnar, acertam coisas, arrumam coisas, né? A gente faz essas coisas mesmo, né? E não se dá conta do porquê, né? Nos mundos superiores, as condições são mais amenas, os processos de transição são mais sutis, né? Por quê? Os corpos dos seus habitantes são menos materializados. Assim, seus habitantes desfrutam de suas faculdades espirituais naturalmente, acessam o mundo espiritual como se estivessem em profundo trance mediúnico. A morte é um processo reencarnatório, tanto a ida como a volta são menos trabalhosos. Né? Você imagina o Chico, né, conversando com o André, conversando com o Manu, conversando com tantos irmãos, vendo o que ele via, já sabia o que ia acontecer, já sabia para onde ia. Né? Então é muito mais tranquilo. Agora imagina um espírito em mundos de regeneração, mundos felizes. Não tem quase diferença. Então o encarnar, o desencarnar, vai ser muito mais fácil. Assim como em mundos primitivos, mundos mais pesados, mais duros, o desencarne e o nascimento são piores. Posso estar errado. Eu peguei aí no finalzinho de uma época, estou vendo que alguns aqui também pegaram, que a criança nascia, ficava uma semana, 15 dias, tudo fechado, porque não abria os olhos. Hoje o moleque está nascendo, se bobear, já está querendo o celular, o videogame para jogar. E como era 300 anos atrás? Eu não faço ideia. Então, quer dizer, quanto mais primitivo é o mundo, mais dificultosa é essa transição. Se a gente pensar que o corpo físico é como se fosse um escafandro que a gente usa para poder andar nessa dimensão densa, a gente pode dizer o seguinte: lá nos mundos primitivos, o corpo físico funciona igual escafandro, precisa de alguém para ajudar, para fechar, é pesado, é difícil de vestir. E num mundo como o nosso hoje está, já não é um escafandro, é uma malha que o mergulhador bota, coloca, é muito mais fácil de colocar e tirar. Né? Vamos. Nos mundos menos evoluídos, os corpos são grosseiros em metade. O processo de morte e nascimento apresentam mais complicações, sendo necessário um intervalo na erraticidade mais ou menos longo para que os reencarnantes possam melhor ajustar seus planos evolutivos. Já pensou quando a gente era troglodita, como é que devia ser? Né? Vamos lá. Aí, só lembrando, mundos primitivos, provas de expiações, regeneração, felizes, celestes divinos. Quando a gente estiver aqui, a coisa vai ficar bem diferente. Aí você vê que falta ainda um tempinho para a gente chegar lá, um espaço. Ainda na erraticidade. O espírito, isso é importante, não deixa de ser a continuação de sua personalidade outrora encarnada. Eu vou continuar sendo essa coisa maravilhosa que eu sou, vocês também.
sentindo nossa raiva, nossos momentos de ciúme, de inveja, de ambição, né? Nós vamos com cobiça, vamos levar isso tudo com a gente, né? A auréola ninguém vai levar, porque não estou vendo aqui ninguém com auréola. Conserva na erraticidade as mesmas más paixões e perturbações de quando encarnado. Sua situação no mundo espiritual está condicionada aos seus méritos. Sua felicidade ou desdita depende do seu estado evolutivo. A gente vai ficar lá bem ou mal dependendo da nossa condição espiritual, da nossa condição intelecto-moral. Aliás, mais moral do que intelecto. Em suma, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor, mas e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta terrestre, né? No mundo maior. Eu falei evolução dos mundos, desculpa, é no mundo maior, né? E aí, como é que fica? O André está perguntando, olha o que ele fala dele, né? Conduzindo-nos a uma vida melhor. Ele estava numa boa, já estava em nosso lar. Ficou só 8 anos naquela situação. E quantos estão séculos naquela situação difícil? Né? Apegados à crosta terrestre. Né? As obras do André são fantásticas para ser lidas e estudadas, porque ele nos dá uma luz muito interessante do que acontece lá. Tem um livro deles, não sei se é Libertação, é Além, se não me engano, que tinha um cidadão que foi socorrido, e esse cidadão, ele está no meio da lama, usando a lama, manipulando a lama, mas ele vê ouro, porque ele era extremamente avarento. Então não sai na loucura dele, no pensamento, lembra que eu falei no pensamento? O pensamento dele só vê ouro. E ele está na lama, preso naquela situação, até que vão lá ajudá-lo e convencê-lo que aquilo não era ouro, era um problema. Né? Então, é o que tem muita gente apegada à crosta terrestre. A gente está vendo violência, a gente vê coisas absurdas, como a gente viu no outro dia, aquela ação que matou 1.000 e poucas pessoas, e não foi a única, tem um monte. Você já pensava na contrapartida espiritual dali? Quem é que está no outro lado espiritual? Fazendo o quê? Também cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de sentimento ruim, insuflando o pensamento daqueles que estão ali. Vamos lá. Aqui já no céu e inferno, não há uma única imperfeição da alma que não importe terríveis e inevitáveis consequências. Com essa minha auréola foi embora. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um prazer. Assim, a soma das penas é proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. Está no céu e inferno, lá no Código Penal da Vida Futura. Está rebatendo sempre na mesma situação. Tudo aquilo que a gente é hoje é fruto do que temos sido, e aquilo que a gente vai ser no futuro é fruto do que seremos até lá, o que somos agora e o que somos no passado. Estamos todos aqui, numa casa espírita, alguns trabalhadores, e o que nós já fizemos no passado? Por onde andamos? Assassinos, eu ainda há pouco falei do pessoal, mas e aí? Aquelas hordas da época de Átila, da época lá do Vlad Drácula, que foi um príncipe, né? O cara matava por prazer. Um dia só ele empalou mais de 20.000 soldados otomanos. Quer dizer, aonde a gente estava? Quantas cidades a gente saqueou? Quantas irmãs a gente estuprou? Né? Quantas crianças a gente decapitou? Aquelas crianças que foram decapitadas esses dias, aqueles irmãos, será que passaram por aquilo à toa? Onde está a sementeira dessa colheita dolorosa? E a sementeira da colheita dolorosa que nós temos e talvez tenhamos pela frente. Né? Vamos lá. Em suma, a soma das penas. Aqui.
O mundo maior, André Luiz de novo. André Luiz é bom dar umas tiradinhas assim, legal, chamando a atenção. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Lá no Céu e Inferno, fala, se não me engano, lá das 3 fases: arrependimento, né, expiação e reparação. Eu me arrependi, né? Esse arrependimento, ele geralmente vem um pouco antes ou durante a expiação que a gente está colhendo, né? E a gente fala assim, meu Deus, aqui os antigos falavam assim, mais ou menos, se eu tivesse quebrado a perna no dia que eu fui naquele lugar. A gente escutava as pessoas falarem isso, não é? Porque aí já foi, já fez, mas depois do arrependimento, depois da expiação, tem a reparação. Temos que consertar. Aquele marido chato, aquela mulher problemática, aquele filho, aquela filha que nos dão, assim, nos fazem ficar de cabelo branco muito cedo. O que nós fizemos para merecer? Né? A gente acha que somos bonzinhos, mas tudo é função do que nós fizemos até agora. Vamos lá. Aqui, tirando do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas moradas na casa de meu pai. Conforme o espírito se acha mais ou menos purificado e desprendido dos laços materiais, o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha, variarão ao infinito. Tipo, pode estar na condição que o André estava, pode estar naquelas condições mais difíceis que o André nos fala, de lugares onde ele passa uma vez e as pessoas estão como que imersas em poços, levantando as mãos quando vê uma luz, pedindo ajuda, e os algozes castigando, impedindo que eles tenham acesso à luz. Né? Então, quer dizer, varia um infinito. Dependendo daquilo que a gente vai chegar do outro lado, vai ter das situações mais complicadas, mas situações melhores. Né? Enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. A gente ouviu falar até de relatos e leu de espíritos que ficam presos ao corpo, sentindo todo o processo. Então, são essas variações. Né? Os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas aflições, pena sob o peso dos sofrimentos morais. O justo em convívio com aqueles que quem ama, flui das delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não limitadas e nem localizadas. Aí a gente lembra de uma passagem do Evangelho de Abraão e Lázaro, né? Que estou lembrando agora por acaso, em que de um lado está um homem rico sofrendo os tormentos com cerca, calor, né? Vivendo no inferno. E do outro lado está Abraão e Lázaro. E aí ele pede ajuda. Puxa vida, pede para que Lázaro venha aqui, ponha um pouquinho de água, se não me engano, um pouquinho de água na minha boca. E aí o Abraão diz, olha, exatamente aquilo, você está aí em função do teu merecimento, e Abraão e o Lázaro está aqui em função do merecimento dele. Aí ele fala assim, mas então pede para alguém avisar meus irmãos para que não venham para cá. E Abraão diz assim, não precisa, ele já tem os profetas. E nós, além dos profetas, temos Jesus. E além de Jesus, temos também a doutrina espírita. Olha que situação. A gente pode escutar isso na frente.
Mas não adianta, a gente vai sair dali, o cara vai me dar uma fechada, eu vou falar um monte de palavras fraternas para ele. Não é assim que a gente é? É. Progredindo onde estiver. Vamos lá. O espírito pode melhorar-se muito na erraticidade, conforme a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Muita gente até, às vezes, pergunta, será que o espírito progride na erraticidade? Claro que progride, né? Todavia, é na existência corporal que ele põe em prática as ideias que adquiriu. Assim, quando a gente vai para a escola, a gente se forma em médico. E aí? Adianta alguma coisa você ter o diploma de médico se você não for para o hospital e não começar a trabalhar como médico? Né? Então, a erraticidade é a escola. Essa aqui é o nosso plantão. Né? Espíritos errantes podem receber incumbências de entidades elevadas, realizar missões para promover o bem comum. Né? Dentre estes estão os benfeitores que inspiram a humanidade, por exemplo, para a propagação do espiritismo, do bem, né? Espíritos, os mais diversos, mas nesse caso aí, são espíritos mais crescidos do que nós, que acabam recebendo de espíritos maiores a incumbência de trazer para nós as luzes que nós temos. Né? E nós temos aí um monte, o próprio Kardec, Leon Denis, Francisco de Assis, né? Contam os nossos irmãos católicos que Francisco de Assis conversava com Jesus, conversava com Miguel Arcanjo, que ele ganhou os estigmas porque ele uma vez disse que queria amar os homens como Jesus amava, mas que ele outra vez disse que queria sentir a dor que Jesus sentiu. E aí ele ganhou os estigmas. A gente pensa que a vida de um homem como Francisco, Teresa d'Ávila, foi uma maravilha, não foi. Né? Mas eles vieram fazer o quê? Eram missionários. Estavam amparados por espíritos desse nível. Né? Para o refazimento dos reencarnantes, há no plano invisível infinitas habitações temporárias, estações de repouso e tratamento. Algumas são tipo spa, né? Chamadas de mundos transitórios, que nós também conhecemos como colônias espirituais. Né? Então, são o quê? São mundos transitórios, são colônias para onde a gente vai, se refaz, se renova para vir para cá. Existem delas dos mais variados matizes. Um irmão da Igreja Renovada, da Igreja Católica, um irmão budista que esteja cristificado, fatalmente vai para um mundo desse. Depois de um tempo, fatalmente ele pode ir a uma colônia espírita e transitar de lá para cá. Mas, a princípio, certamente eles vão para colônias compatíveis com a forma deles pensarem. No livro Sexo e Obsessão, o nosso irmão Manuel Florino de Miranda fala da ida dele, do Bezerra, para uma colônia onde estava o Marquês de Sade. Olha o padrão dessa colônia. Né? Vamos lá ver. Há mundos particularmente destinados a seres errantes, que eles podem servir de habitação temporária, espécie de acampamento, de campos, onde descansam de uma longa erraticidade. Né? Estado este um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermediárias graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Ele está falando dessa situação, dessas colônias. Deixa eu ver. Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Questão 235. Então, a gente, quando passa por esses mundos transitórios, por essas situações, tipo, vamos ter como exemplo o nosso irmão André Luiz, que ele vive passando isso para a gente. Como é que ele foi e como é que ele vai voltar?
certamente ele deve voltar melhor, mas vai ter que botar em prática do lado de cá. Né? Os mundos transitórios possibilitam agrupamentos de inteligências e forças que aí constroem verdadeiras oficinas de aprendizado e trabalho colaborativo em prol da evolução dos que lá estão estacionados. E ainda daí pode estender semelhantes benefícios a outros mundos. Né? Mundos transitórios podem cumprir ainda importante papel de ajudar o errático, né, que é o espírito que está do lado de lá, no planejamento da sua reencarnação, estabelecendo laços de amizade, cooperação entre espíritos desejosos de progredir e benfeitores já experientes na senda da evangelização. Um caso emblemático é o da elaboração do reencarne dos Segismundos, que está em Missionários da Luz. Né? Na hora de encarnar, a gente às vezes, até no outro dia estava no centro abordando esse assunto, e até me lembrei dessa história. Uma boa parte de nós, às vezes, principalmente na adolescência, fala assim, puxa, eu nasci na família errada, eu não pedi para nascer. Né? Mas é justamente o contrário. Foi a chance que a gente teve. E se a gente está no núcleo familiar, que não é aquele que a gente gostaria, a gente não pode achar que não gosta porque a gente está com a visão material. Mas a visão espiritual, a gente pediu. No caso do Segismundo, eram um pai, dois espíritos, que no passado um tinha matado o outro. E o pai teve que, com a ajuda da mãe e com a ajuda de espíritos maiores, teve que ser, vamos dizer assim, levou um tempo para ele ser convencido a aceitar aquele assassino de outrora como filho. Né? Eu espero que tenha tudo corrido bem. Aqui para terminar, porque já estou preocupado com a hora, estou até correndo, animais e plantas. As pessoas falam muito, como é que é os animais? Então, nesse mesmo livro, Sexo e Obsessão, o Bezerra, para ir nessa colônia, por uma questão de proteção, eles vestem capuzes negros, né? E esse grupo leva 2 mastins, 2 cachorrinhos de bolso desse tamanho, justamente para quê? Para intimidar e para protegê-los, entendeu? Então está lá, no capítulo 13, Evolução em 2 Mundos. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre para que avancem na ramagem evolutiva. E tem um livro do Ernesto Bozano, falando da alma dos animais, um livro fininho, que ele conta alguns casos até interessantes de animais que estão, por exemplo, se não me engano, um cavalo atolado num pântano, em que o dono está dormindo e sonha com um cavalo atolado no pântano e vai lá e ajuda. Um outro animal que se perdeu e acabou morrendo numa determinada situação e o dono ficava, vamos dizer assim, incomodado até que o animal passa a ele sinais de onde ele está. Nesse livro, o Ernesto Bozano fala justamente disso. Né? Então, na erraticidade, nós também temos nossos irmãos animais. Né? A diferença é que, como eles vão e voltam muito mais rápido do que a gente, né? Eles ainda não têm uma inteligência, como é que é? Como nós espíritos somos. Desculpe, hein? Ainda estão na condição do princípio espiritual. Mas eles não têm o princípio de inteligência, como nós, a gente tem uma inteligência relativa, né? Limitada, está lá na introdução, né? Mas esse sentido de individualizado que nós temos, eles são mais no coletivo. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Desculpe aí o final, porque eu estou vendo a hora avançar, e eu falo muito no começo, e aí chega no final, tem que atropelar, senão a coisa atravessa, e a gente acaba
atropelando as coisas. Então, o que eu posso dizer? Todos nós vamos passar por esse processo. Como eu falei no começo, nós somos como aquela pessoa que migra de um país para o outro e um dia tem que voltar. E às vezes a gente fica inseguro, como será essa volta? Já estou afastado de lá há 70 anos, como que vai ser essa volta? Como é que eu vou ser recebido? Será que quando eu for recebido, as pessoas vão me receber assim, ô Joãozinho, ô Paulinho, que bom que você voltou, você se comprometeu a fazer isso, aquilo, e fez. O André chama de completista, né? Como é que a gente vai chegar? Raros são completistas. Raros são. Né? Mas a gente pode não ser completista, mas pode ter alcançado um grau razoável como é mesmo? De acerto. Olha, você quase passou direto, ainda vai precisar de uma recuperaçãozinha, mas foi muito melhor do que todas as outras vezes. Já está de bom tamanho. Né? E outros vão chegar e vão falar, olha, você lamentavelmente, além de não fazer o que você se comprometeu a fazer, ainda se complicou mais um pouco. Mas uma coisa é certa, nós vamos fazer essa viagem. E várias vezes. Então, como é que a gente faz quando a gente vai viajar para fora? Passaporte, dinheiro, aprende um pouco sobre a cultura. Eu estou fora desse país há muito tempo. A doutrina espírita vem justamente a nos ajudar com isso, a nos dar uma ideia de como é que está lá aquela pátria que eu deixei e estou aqui. Nós não pertencemos a essa dimensão. E nós vamos voltar para casa. Lamento, mas isso é fato. Nós não vamos ser abduzidos. Nós não vamos nos transformar em purpurina. Nós vamos ter que passar pelo processo de desenlace. Vai ser mais ou menos perturbador em função do que acontecer, do que nós temos feito. Nós temos um mundo de violência, até domingo estávamos falando isso, uma reunião de Sede Maré. Como é que vai ser? Será que eu estou pronto numa situação de dificuldade para me defender? Ou será que eu estou pronto para, como muita gente fez, não ter nenhum ímpeto de matar, agredir, porque eu sei que aquilo não é legal. Até meu instinto vai ficar subordinado ao meu entendimento. Não sei. Provavelmente eu vou me defender. Mas um dia haverá em que eu serei capaz de fazer como Jonas de Cusa. Entendeu? Até lá, vou ter que viver de piada de que eu sou um espírito iluminado. Só. Um beijo no coração de todos. Que Jesus ilumine a todos nós. E não sei se alguém quiser falar alguma coisa, tiver uma pergunta, eu te agradeço, minha irmã, pela ajuda na minha memória, mas não havendo. Aos nossos irmãos que vão assistir o nosso estudo, que Deus conforte os corações, fortaleça na fé e ampare os lares de vocês. Obrigado.